Vamos lá trocar ideia, Ale Oliveira, Edu Panzi. Vou começar contigo no Mineirão. Edu, sua visão sobre o jogo e sobre a maneira como o Cruzeiro termina a temporada. Edu Panzi. Foi dentro daquilo que a gente imaginava, né? Um início desacelerado, as duas equipes sem forçar muito, porque o empate, no final das contas, resolvia a vida tanto de Palmeiras quanto do Cruzeiro, né? Mas foi um primeiro tempo em que o Cruzeiro errou muitos passes errados, e aí o Palmeiras tirou proveito disso. Num primeiro momento, o Hendrick sai livre na cara do Cabral. Cabral faz uma defesa, depois o Palmeiras tem outra oportunidade, outro erro do Cruzeiro, perde o gol, outra vez boa intervenção do Rafael Cabral, e na terceira não tem jeito, né? Jogador bom, e aí a gente tá falando de um extra classe, que é o Hendrick. A terceira oportunidade que tem, depois de um erro numa saída de bola, ele sai na cara do Cabral e aí faz 1-0, abre o marcador pro Palmeiras. E depois disso, essa falta de concentração do Cruzeiro deve ter durado aí 25, 30 minutos, mais ou menos. Depois disso, o Cruzeiro entrou no jogo. Passou a não errar mais na saída de bola, o Palmeiras recuou bastante, fechou ali seu sistema defensivo e o Cruzeiro passou a criar. Ainda no primeiro tempo, teve 3 ótimas oportunidades e esbarrou naquilo que foi a tônica da temporada. Sai na cara do gol e o que acontece? Perde os gols. Fernando Henrique perdeu um gol sem goleiro. O Bruno Rodrigues desperdiçou uma boa oportunidade. O Matheus Pereira desperdiçou outra boa oportunidade. E o Arthur Gomes, outra excelente chance. Tudo isso no primeiro tempo, que acabou 1-0 para o Palmeiras. Aí a segunda etapa foi boa, cara. Tivemos um ótimo jogo no segundo tempo. Aí as duas equipes buscaram a sua maneira, cada uma. O Palmeiras ampliar o marcador no contra-ataque, aproveitando os espaços que o Cruzeiro deu. O Cruzeiro adiantou bastante as linhas e tinha que fazer porque estava perdendo o jogo e o empate colocava o Cruzeiro, independentemente de qualquer outro resultado, na Copa Sul-Americana. E o Cruzeiro foi para cima e continuou criando. O Seabra se viu obrigado a mexer, o Arthur Gomes sentiu alguma lesão muscular pelo gesto que ele fez, naquele gesto que deu um estiramento, que abriu o músculo, colocou o Robert jogando pela esquerda, depois coloca o Nicão atuando pelo lado direito, tirando o Lucas Silva. O Lucas Silva não fez um grande jogo hoje, um início muito ruim, mas depois que o Cruzeiro se concentrou mais, entrou no jogo, aí o Lucas conseguiu acertar alguns bons passes. Mas o Lucas Silva, quando tem que jogar próximo do gol, fazer a função de primeiro volante, não dá. Não deu no Grêmio, não dá no Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de ter o seu primeiro volante para deixar o Lucas Silva mais à vontade, jogando um pouco mais à frente. Ele próximo do gol do Cabral, jogando próximo da defesa, não dá para o Lucas Silva, principalmente o ano que vem. O Cruzeiro vai ter Sul-Americana, Série A novamente. O Lucas Silva não pode ser esse primeiro homem à frente da primeira linha defensiva do Cruzeiro. E ele já mostrou isso na temporada. Jogando como um segundo, principalmente como um terceiro homem de meio de campo, rendeu muito. E pode ser uma das ótimas peças do Cruzeiro para a próxima temporada. Como primeiro volante, hoje, de novo, não dá para o Lucas Silva. E aí a entrada do Nicão fez com que o Cruzeiro tivesse um pouco mais de qualidade, o Nicão entrou bem, o Kaique deu mais fôlego pela esquerda, o Marlon correu muito no primeiro tempo, o Palmeiras exigiu muito dos laterais do Cruzeiro e o Cruzeiro começou a criar de novo. E destaque para o Matheus Pereira. Comentei com o Piquitita aqui em off, olha, esse Matheus Pereira é muito bom jogador, é diferente. Toda bola que ele tem nos pés, ele consegue fazer algo que o resto da turma não faz. Então ele é muito acima da média em relação ao elenco do Cruzeiro e é um dos bons jogadores do Campeonato Brasileiro. Só que o Matheus Pereira tem um problema nitidamente físico, que já foi um problema maior. E à medida que ele foi jogando, ele foi readquirindo uma condição física e entregando mais. Ano que vem, ele vai ter agora férias, ele vai ter pré-temporada, ele já está readaptado a um futebol brasileiro que ele praticamente nunca atuou, ou seja, ele está adaptado ao futebol brasileiro, vai ter um estadual para ganhar ritmo, para adaptar ainda mais. Então o Matheus Pereira pode ser uma das peças fundamentais para o Cruzeiro na próxima temporada, e foi nesses últimos pelo menos 3, 4 jogos. Jogador diferente, Matheus Pereira eleito o melhor em campo. O Cruzeiro não merecia de forma alguma, Cirilo, perdeu o jogo aqui hoje para o Palmeiras. Acho que o resultado de empate acabou sendo até justo, mas se tivesse uma equipe que vencer,
essa equipe teria que ser o Cruzeiro, que na maior parte do jogo foi superior ao Palmeiras. Pelo menos foi quem mais buscou criar o jogo com a bola nos pés. O Palmeiras fez um jogo muito de contra-ataque, de transição, que é até característica desse Palmeiras e sabe fazer muito bem. Mas já estava com o título encaminhado, foi um Palmeiras com uma rotação um pouco abaixo. Reformulação, que foi uma palavra muito dita nos últimos meses, nas últimas semanas e até na coletiva do Autuori, eu acho que não precisa de grande reformulação. Ela já foi feita da B para A. A manutenção da A, a sequência do Cruzeiro na Série A e agora a Copa Sul-Americana, não necessita de grande reformulação, mas necessita de grandes ajustes. Pelo menos 4, 5 peças para, quem sabe, serem titulares e manter a turma que está aqui para o elenco. Então são reforços pontuais para chegarem, vestirem a camisa de titular do Cruzeiro e alguns que foram titulares na atual temporada virarem opção para o próximo treinador do Cruzeiro. E contratação, ela precisa ser feita com um novo técnico. Não adianta montar elenco, trazer jogadores sem saber quem vai comandá-los. Qual a característica, o que esse novo técnico, esse novo comandante vai pensar ou pensa de futebol. Então, o primeiro passo do Cruzeiro, contratar um técnico. Passo seguinte, qualificar o elenco com contratações pontuais, de 5 a 6 contratações, principalmente para o time titular. E quem jogou boa parte como titular, virar opção de banco. Nada disso de 15 contratações, 17, 18, como tivemos nesse ano, e que deveriam ser feitas mesmo, porque não dá para jogar uma Série A com um time de Série B. O Cruzeiro segue, as metas foram cumpridas, com sustos? Sim, principalmente no momento que o Cruzeiro ficou com jogos a menos. Enquanto o Cruzeiro ficou em iguais condições de jogos, ele nunca esteve na zona do rebaixamento. Mas é do futebol brasileiro e sofreu. Sofreu pra caramba o Cruzeiro, mas como dizem, soube sofrer entre erros, muitos erros da gestão em relação a treinadores e acertos, o Cruzeiro consegue cumprir a meta e ver o copo meio cheio, como disse o Ronaldo ao longo da temporada. O torcedor vai aliviado para as férias do futebol, para as festas de fim de ano, mas precisa cobrar um pouquinho mais de carinho com o Cruzeiro, um pouco mais de investimento e que a cota de Série A que o Cruzeiro finalmente vai ter acesso novamente, essa premiação, ainda que 15, 16 milhões, não seja 1.000 maravilhas, mas que sejam convertidos no futebol. Que o Cruzeiro invista mais no time para que não passe tantos sustos. O ano da permanência passou. Agora o próximo ano é de crescimento. O Cruzeiro precisa brigar por algo melhor e com mais tranquilidade. Não estou sendo nem exigente, brigar por Libertadores, não estou falando isso. Mas pelo menos brigar na parte de cima da tabela, na primeira parte, entre os 10 primeiros, porque chega de sofrimento. E a atual gestão tem condição de dar ao Cruzeiro uma equipe que sofra menos na próxima temporada. E quem sabe, Cirilo, brigar numa competição continental para chegar o mais longe possível, cravar de novo a bandeira do Cruzeiro nas competições continentais e nada melhor do que uma Copa Sul-Americana pela frente. O caminho está pavimentado. Agora é fazer tudo com inteligência e principalmente acertar no nome do próximo Seria treinador. Fundamental, sem dúvida. Edu Panzi, comentarista Itatiaia. Olha só, o Ale Oliveira vai falar também e o Emerson Panseiro...